pessoal, meu nome é Fernando, eu sou concurseiro, prestei o concurso do estado de São Paulo para professor de matemática. Essa semana saiu o resultado e agora já teve os recursos e tudo mais. E a VUNESP soltou um PDF sobre as pontuações, as classificações de todo mundo, né? E baseado nisso eu transportei para o Excel. E agora eu vou fazer algumas observações sobre a prova, né? Não que seja isso nem uma crítica nem nada, é só observação como que se comportaram todos os candidatos, né? E o que eles fizeram para ser bem classificado. O que cada item ou cada ação colaborou para esse resultado. Também vou falar sobre os candidatos especiais, né, os cotistas e tudo mais. Já vou dizendo que não vou dar minha opinião se eu sou contra ou a favor, apenas eu vou mostrar o que houve também com eles e o que mais também chega a ser, independente de crítica ou não, chega a ser até um alerta para eles também se prepararem mais, porque mais do que cotas e tudo mais, uma coisa prevaleceu nesse concurso e a pessoa que é leiga ou não está acostumado não se dá conta do que é mais importante para um concurso de professor. Então eu fiz que eu transformei tudo em Excel, fiz umas pinturinhas aqui, para evitar que o nome de pessoa saia no vídeo. Eu separei do primeiro ao centésimo aqui, mas eu coloquei número em vez de tirei o nome para evitar. Se alguém também, como isso é público essa avaliação é pública, então eu acredito que não tenha nenhum contratempo nessa questão de privacidade. Mas mesmo assim eu tomei cuidado de colocar números e não vou citar nome de ninguém. Só a colocação, no caso, né? Esses números se relacionados com a colocação. Se alguém se sentir ofendido, mesmo com o que eu falar sobre cotas ou sobre especial, né? Vou falar especial porque já mistura também PCD, mistura os critérios raciais lá de preto, pardo e indígena. Então, eu acho que a própria VUNESP lidou como um especial, acho que, e ela tem o seu critério próprio. E também, se alguém se sentir ofendido, pode falar nos comentários que eu tento explicar ou tento fazer retirar ou explicar melhor, né, retirar o que eu disse. Eu tenho uma filha que é PCD, falo para ela aproveitar essa oportunidade, né, porque já que tem, né, mas ela ainda não entrou nos concursos, ela está em outra vibe, né, mas para professor existe um critério que é muito mais necessário do que qualquer outra coisa. Então, separei aqui, né, os 100 primeiros, e aí eu fiz umas observações, né. Primeiro eu vou falar aqui, na estatística de matemática teve 32.534 candidatos no total. Como eu fiz o Excel baseado no PDF, eu posso ter perdido alguma no meu fechamento aqui deu 32.456. Quer dizer que 78 ficaram no limbo. Não sei porquê, talvez algum erro de PDF na hora de converter, mas num universo de 32.534, 78 é quase irrelevante, né? Bom, a primeira coisa que o PDF mostra são os candidatos ausentes, né? Dos 32.534, 5.828 não foram fazer a prova. Então são os ausentes. É
número bem expressivo, né? Agora, teve a prova de... Essa prova teve as questões subjetivas, aquela de marcar X, né? Escolher uma alternativa correta. Então, eliminado nas objetivas, né? Foram 1.049 candidatos. Mas ó, se atente que tem esse erro de 78 no geral dos 32 mil. Então, para facilitar aqui, ó, a gente pode colocar os ausentes como perto de 6 mil. Eliminados objetivas, perto de 1.000. Eliminado nas discursivas, são duas questões discursivas, né? E foram 1.953 pessoas. Então, vamos arredondar para 2.000 pessoas. Eliminado, não, vídeo não entregue. Tinha que fazer um vídeo de uma aula, como se fosse uma simulação de uma aula, né? 702 candidatos não entregaram o vídeo. Eliminado na nota de vídeo. Então, tinha critérios de eliminação, né? Notas mínimas, né? E a nota que eliminou o vídeo, eliminaram 12.785 candidatos. E essa eliminação foi muito mais expressiva. 12.785 candidatos. Vamos colocar 13.000, né? Aí os candidatos classificados, no geral, foram 10.139. Então, na nossa aproximação, são 10.000 candidatos classificados. Então, dos 32.534, aproximadamente 10.000 são classificados e podem se tornar professor daqui a um tempo. Aí, vamos ver aqui. O que eu observei, né? Bom, as questões objetivas, tem a objetiva, tem essa primeira parte do geral, né? Que cai muito a pedagogia e tal, tudo. O pessoal foi relativamente, vou colocar mal, né? Mas ocorre que também foram só 10 pontos, né? Então esses 10 pontos foram irrelevantes para como fala? Para a prova final. Agora a parte específica ela estava bastante difícil, né? Valia 20 pontos e foi mediano, né, nesse caso, né? O pessoal foi mediano. Então essa prova objetiva eu acredito que tenha sido difícil, né? Agora, o grande medo de todo mundo é a prova discursiva. Eram 2 perguntas e também tinha nota mínima e tal, então o pessoal tava com bastante medo. E por que incrível que pareça, nessa discursiva, o pessoal tem ido bem. Aqui eu fiz, ó, objetivo, na prova objetiva, os 500 primeiros colocados, o que tiraram nota maior porque essa prova objetiva valia 30 pontos. Então, dos 500 primeiros, maior ou igual a 25 pontos foram 11 candidatos. Agora, maior ou igual a 20 pontos foram 145 candidatos. Maior ou igual a 15 pontos foram 400 candidatos. E no caso, maior que 10 pontos foram 495, quer dizer, quase a totalidade tirou mais que 10. Aí a moda ficou maior que 15, né? O pessoal chegou a 15. Nas questões discursivas, nos 500 primeiros, valia 10 pontos, né? Essa discursiva. Aí eu fiz o teste para maior ou igual a 8 pontos. Então 331 dos 500 tiraram maior que 8 pontos. E maior que 6 pontos, 489, né? Quase a totalidade. Então essa prova de discursiva, muita gente foi bem, assim, a maioria foi bem. Agora que vem uma coisa que tem o vídeo, né? Nos vídeos, o vídeo valia 40 pontos. Então,
eu fiz o vídeo total dos 10 mil deixa eu ver aqui, dos 10 mil candidatos lá que passaram, quase 3 mil, 2.951 tiraram 40, nota máxima. Então eu achei interessante isso, dos 10 mil, né? Quase 3 mil tiraram nota máxima. Achei bem interessante. 35 foram 1925. Aqui não é maior ou igual, aqui é a nota exata, né? Então 1925 tiraram 35, 30 pontos 1650, 25 pontos 1287, 20 pontos 1150, 15 pontos 342 e 10 pontos 131. O interessante é que no vídeo, quanto mais você baixa a nota, vai decrescendo a quantidade de candidatos, porque no caso aqui a maioria tirou nota máxima, então eu achei muito interessante isso. Aí eu fiz aqui uma ponderação, né? Nos 500 primeiros candidatos em vídeo, 416 tiraram 40, então a maioria dos 500 primeiros candidatos tiraram 40, a nota máxima. Dos 500 candidatos, 47 tiraram 35 pontos e 7 candidatos tiraram 30 e um candidato apenas tirou 25 pontos. Então, nos primeiros, quase a maioria dos primeiros 500 candidatos tiraram a nota máxima. E esse vamos se eu fiz para os primeiros 1000 candidatos e aconteceu praticamente a mesma coisa, né? A mesma proporção. Nos primeiros 1000 candidatos, 812 candidatos tiraram nota máxima, 40. 108 tiraram 35, 14 candidatos tiraram 30 e 3 candidatos tiraram 25. Então, quem passar, quer dizer, os que vão ser professor realmente estão bem de aula, né? Se o vídeo for relevante para... Eu não tenho esse conhecimento, né, de o quanto um vídeo de 7 minutos é relevante para você determinar se um professor é bom ou não. Mas se isso for o suficiente, a gente vai ter bons professores de matemática no estado de São Paulo, porque a maioria foi muito bem. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. E agora que eu vou tocar num assunto muito crítico, né? E não é cota, é título. Então, toda vez que você prestar um concurso e que tenha exame de títulos, você presta muito bem atenção no como que é essa contagem e quantos pontos vale. Como para você ter título no setor de professorado é muito fácil, assim, é muito acessível, isso torna pior ainda, porque a maioria deles tem título. Então eu fiz até deixa eu ver aqui, voltando, né, falando sobre a coisa mais importante desse concurso, é o título, né? Então os títulos eles podem somar 20 pontos à prova, no máximo, né? E no caso aqui, ó, eu estava falando, né, que o professorado é uma forma fácil de você ter título, né? Então tem especialização, graduação, mestrado, doutorado, bem mais acessível que os outros cursos, né? E tem lugares que esses pós-graduação são de graça e eles dão prioridade para quem já dá aula. Então é um incentivo, né? Então eu acho que quem está querendo seguir essa carreira de professorado já tem que começar pelo menos a dar umas aulas para começar a pegar essa regalia, né? Para depois tentar buscar se especializar e fazer os mestrado, doutorados, e se eles gostarem, né? Também tem isso. Mas está sendo também, pelo que eu entendi aqui, o que a maioria está fazendo.
Então deixa eu voltar meu papelzinho aqui. Não, dos 10 mil candidatos que foram classificados, aqui 5.074, quer dizer, vamos colocar arredondando 5 mil, metade não tem título, a outra metade tem. Nos 100 primeiros colocados, apenas um não tinha título. Nos 200 primeiros colocados, 5 não tinha título, quer dizer, 4, de 100 a 200 seriam 4, né? Nos primeiros 300 colocados, apenas 16 não tinham título. Nos 400 primeiros colocados, apenas 26 não tinham título. Nos 500 primeiros colocados, apenas 41 não tinha título. Aí eu fiz dos 600 primeiros colocados, apenas 62 não tinha título. E nos 1000 primeiros colocados, apenas 1.142 não tinham título. E então quer dizer que esses pontos de título, eles ajudam muito a pessoa, porque a pessoa consegue sair lá da centésima e tanta colocação e ir para as primeiras, fácil. Nessas nessa planilha dá pra ver isso. Uma outra coisa que eu observei nos especiais também, é uma coisa que talvez um leigo não saiba, que dos especiais, dos 15 primeiros que passaram na cota especial, apenas um não tinha título. Então o título não é só uma coisa boa para quem está entre as vagas gerais. Se você é um candidato que vai entrar vai prestar o concurso pelas cotas, e o seu concurso é de professor, então veja procure se continuar fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado, porque aqui tem cotista aqui que tirou 8 pontos em títulos. Ele foi o terceiro colocado na cota, né? E 8 pontos dele foi dos títulos que ele tinha. Ele foi bem na prova. Na objetiva ele tirou 12. Na discursiva ele quase fechou. Tirou 9. Fez 40 no vídeo e tirou 8 de título. Então aqui eu tratei todos esses dados que eu passei para cá, né? Para fazer E ficou assim. O problema é que o PDF, na hora que ele converte para Excel, ele fica muito embaralhado. Eles têm que tratar dado a dado praticamente. Assim, é meio trabalhoso, né? Mas é isso que acontece. Então, aí vamos ver, né? Se esse pessoal que chama, a Unesp falou que vai convidar também para ser professor substituto ou professor eventual. E não sei o que seja isso, né, em termos de valores e como que é essa contratação, mas a gente vai ver direitinho como que é, né, se der certo. Quem sabe a gente começa a dar aula aí, que era um pouco que eu sempre quis fazer também. E é isso, então, viu? Aí se alguém tiver alguma sugestão, se alguém quiser que eu faça alguma estatística, ou se você falar assim, Fernando, eu fiquei na colocação tal, ver quantas pessoas têm tal coisa, ver quantas pessoas tirou a mais de uma certa nota, eu vejo aqui no Excel e faço rapidinho e mando aí, se for possível, se não demandar muito tempo, aí eu escrevo para a pessoa aí o que ela quer saber. Mas é isso aí, a estatística é essa. E agora é ficar atento, né, ao diário oficial, os chamados, né? Mas eu não sei se vão chamar tanta gente assim. E vai estudando, né? Não para de estudar, porque essa prova foi agora, né, em 2023.
Tava tendo as provas de prefeitura daqui na minha cidade, não saiu ainda, então a probabilidade que saia esse ano ou ano que vem é grande. Então o importante é não parar de estudar, porque a matéria pedagógica ela é muito extensa, né? Então se for para estudar depois que sair o edital fica muito apertado, e naquela bibliografia tem muito livro para ler. Eu peguei todos os livros, consegui juntar todos os livros que a bibliografia pedia, só que eu não consegui ler todos. Aí eu lia uma parte de cada um para ter uma noção do que falava, e a pergunta era muito pontual às vezes. Ela pontuava um assunto do autor, então ficava, para quem lê assim muito rápido e está desesperado para entender e não é da área, né, fica muito difícil. Então a ideia que eu também dou é que a pessoa vai pegando os editais passados, verificando os livros mais pedidos, né, e vai lendo alguns, por exemplo, da matemática, que era etnomatemática lá, esqueci o autor, mas é um dos livros mais pedidos, todo concurso tem. E tem uns outros ali que também são figurinha carimbada, né? Então esses livros é bom até ler para adquirir algum conhecimento, e se possível também já fazendo anotação, que aí no próximo concurso você não perde o tempo que você fez para fazer o resumo. Eu uso um tablet, aí eu consigo riscar no próprio livro, né? E todos esses livros que eu tenho eu guardei para os próximos concursos. Então, se tiver um concurso da prefeitura aqui em Ribeirão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses livros, se o livro for o mesmo, eu já tenho ele sublinhado, anotado, rabiscado, tudo. Eu continuo fazendo a mesma coisa, eu dou uma outra lida, vejo os pontos, vejo o que caiu na prova, porque o que caiu também é um alerta, né? Apesar de ser estado e município muda muita coisa, mas já é uma ideia. Na prova de estado, o protagonismo do aluno foi muito pedido, esse protagonismo, né? A dinâmica, o PEI lá que ele busca que o aluno seja o protagonista na sala de aula e tal. E isso foi, assim, um ponto crucial dessa prova. E quem não estudou essa parte, acho que deu uma derrapadinha, né? Tanto nas perguntas, a pergunta discursiva falava sobre isso também. E aí eu comprei até um livro que falava sobre isso, aquele livro um livro bem fininho, bem baratinho, acho que era o mais barato que tinha, mas ele tocava nesse assunto, me ajudou bastante. E aí vai, né? E agora aqui na região tá tendo muitos lugares que tá tendo também prova de professor. Aí eu baixo o edital, olho os livros que são pedidos, vejo a semelhança com o estado e até com Ribeirão. Eu ia prestar Cravinhos, mas aí coincidiu com uma outra prova e eu não consegui. E é isso, a ideia é uma preparação contínua, né? Já que pedagogia, que não é a nossa. Como a gente estuda a matemática e já é muita coisa para estudar, muito assunto, a gente sempre deixa a pedagogia para depois, né? E no caso dessa prova teve 10 questões de pedagogia, e essas 10 questões são bem difíceis, né? Assim, se a gente não se ligar muito, a chance de errar é muito grande, porque é uns temas bem assim, que eu posso falar não exatos, né? Até a avaliação do aluno não é exato, como 1 mais 1 são 2, e para um matemático isso é bem difícil de entender, mas você tem que ler os livros para começar a entender e começar a se flexibilizar, né? Porque as mudanças do mundo estão acontecendo, né? E se você continuar naquela coisa dos anos 60, igual agora que pediram um vídeo, né? Então eu tive 1 mês para comprar lousa, saber como que eu ia fazer, em que lugar que eu ia, se eu ia numa escola ou não. Então eu resolvi comprar uma lousinha, comprar giz líquido,
eu verifiquei um monte de gente dando aula nessas lousas e aí comecei a pegar o jeito. Então se eu não faço isso, se eu fico aquela coisa bem mastigadinha, se eu, acho que eu vou numa escola, eu acho que eu ia me estrepar nesse ponto. Então é outra dica que eu dou, né? Se atualize, faça umas mudanças, mesmo contra a vontade, tem que se atualizar. Mesmo não entendendo o que é uma avaliação flexível, tem que ser flexível, que o mundo pede isso, né? E aos poucos a gente vai ajudando esse molecada a aprender as coisas. E é isso. Bom, deixa eu parar que o vídeo ficou muito grande. Falou, até mais. Deixa aí um like se gostar. Escreva aí nos comentários alguma coisa. Se quiser que eu faça alguma estatística aí da sua colocação, aí coloque aí que depois a gente responde na medida do possível, ok? Obrigado, até mais.